Boa tarde a todos. Que Jesus abençoe nossa reunião. Estamos aqui então em vibração, em sintonia com a sessão de saúde de sexta-feira, 17 horas, na casa de Fabiano. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu queria falar hoje sobre bem e mal sofrer. Falamos muito, né, de sofrimento, né, como um instrumento para o nosso progresso, né? Mas sabemos que não basta sofrer, né? A questão é como sofrer. Estamos sofrendo com revolta? Temos revolta quando vemos o outro sofrer? Faz diferença, né? E sabemos como. Então vamos ver aqui, porque na literatura espírita tem muita coisa a respeito, né? Está mais do que explicada essa questão, mas não basta, é sempre bom a gente ver, né? Então aqui no Livro dos Espíritos diz assim, item 115: os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão, chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. E assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. No Evangelho, no capítulo 4, no item, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item a necessidade da encarnação, São Luís diz: Deus concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, esse mau uso seria, por exemplo, se revoltando, né? Retardam seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. Então, a quantidade de reencarnações que nós precisamos depende muito de nós mesmos, né? Por isso que a gente fala, né? Que nós somos os nossos maiores inimigos. Tudo depende das nossas escolhas, né? Há os que escolhem caminhos mais retos, outros mais tortuosos, né? Todos nós vamos chegar à perfeição. Resta saber quanto tempo vamos levar, né? E essa questão de nos revoltarmos, né, com o sofrimento, com a dor, né, ela é muito importante. Não basta sofrer então, né? No item bem sofrer e mal sofrer, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, quem fala isso é Lacordaire, bem-aventurados os
aflitos, porque deles é o reino dos céus, Jesus não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão nesse mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem? A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Depois mais para frente diz: ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. Então, muitas vezes nós, por exemplo, aguentamos o nosso sofrimento, a nossa dor, mas nós não aguentamos o sofrimento do outro. E aí é um sofrimento moral, né? Esse nos abate, às vezes, mais do que o sofrimento que nós mesmos sentimos. Então, temos que ter esse equilíbrio, né? Não é fácil você ver um filho sofrendo, um parente, um amigo, né? Esse é o sofrimento moral. Né? E temos que ter o equilíbrio de não ficarmos revoltados e nem desesperados. Na fé do Senhor, né? De que tudo está certo, tudo está sob controle, né? E Deus não nos dá o fardo mais pesado do que podemos carregar. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, aqui na terra, né? Mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. Quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Essa semana, no estudo de quarta-feira, o palestrante falou, né, que a nossa dor ela está definida pelo ponto em que nós estamos hoje e o ponto em que nós deveríamos ou que deveremos chegar. Né? Isso é o que define a nossa dor. Então, cada um tem a dor que lhe cabe, né? O sofrimento que lhe cabe. Há aqueles que vai ter um caminho mais curto e outros um caminho mais longo, né? Depende das nossas escolhas, né? Com certeza. Então, para ilustrar esse ensinamento, né? Eu vou falar aqui sobre, vocês me dão licença, 2 contos. Um é sobre a dor física, para ilustrar essa questão, né? E é de Néio Lúcio, Espírito Néio Lúcio, psicografado pelo Chico, né? Os 2 contos estão no livro de Ramiro Gama. Lindos Casos de Chico Xavier. Esse se chama Palavras aos Enfermos. Os doentes eram tantos em Pedro Leopoldo, noite a noite, que o espírito de Néio Lúcio, compadecendo-se dos sofredores, endereçou-lhes a mensagem que transcrevemos abaixo. Então, o título dizia: Palavras aos Enfermos. Toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Receber, porém, a visitação benéfica entre manifestações de revolta
é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que Nola transmite. Então, quando nós nos revoltamos, nós estamos negando todos os ensinamentos do Evangelho, né? A dor física, pacientemente suportada, é golpe de buril divino, realizando o aperfeiçoamento espiritual. Tenho encontrado companheiros a irradiarem sublime luz do peito, como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte são irmãos que aceitaram com serenidade as dores longas que a providência lhes endereçou, a benefício deles mesmos. São essas pessoas maravilhosas das quais nós já ouvimos falar ou que nós conhecemos, como o Chico, né? Como Madre Teresa, né? Pessoas que fizeram muita caridade, dedicaram a vida ao bem, sofreram muito, né? Que tinham lá suas provas, né? Provavelmente, e sempre tinha um sorriso, sempre tinha uma palavra de consolo, né, para o próximo. Então, essa atitude era para benefício deles, mas era para nós também, porque são exemplos maravilhosos que nós temos, né, de que é possível, que a gente vai chegar lá. Em compensação, tendo sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos e ex-leprosos em lamentável posição de desequilíbrio, afundados muitos deles em charcos de treva, porque a moléstia lhes constituiu tão somente motivo à insubmissão. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem finalidade de purificação e elevação. Então, nós temos piedade, né, pela dor, né, que o doente sente, e pela forma, se ele estiver revoltado, pela forma como ele está reagindo, né? Porque somos humanos e sentimos pena, né? A piedade, a gente sente a piedade, a gente sabe que o doente precisa daquela dor, mas sentimos piedade. Mas acho que a piedade maior é pela forma como ele está reagindo, porque aquela dor não vai ter efeito positivo sobre ele no final das contas, né? Talvez ele tenha que passar pelo problema outra vez ou nem vai melhorar, né? Você sabe. Então ele diz, a enfermidade ligeira é aviso. Então um pequeno mal, vamos tratar de cuidar. Temos que cuidar do nosso corpo, né? Não deixar para lá. Deixa para lá. Não é assim, né? Não deve ser assim. A queda violenta das forças é advertência. Aviso é mais leve, né? A advertência já é mais sério. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade interior, quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição encontrará a paz com brevidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus, que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Não conseguiremos chegar à perfeição nesse estágio em que nós estamos se não tivermos a dor, e Deus sabe disso, né? Então ele nos traz essas aflições, né? E ele quer que a gente se torne perfeito, então não tem jeito, né? E a questão da dor moral, né? Então tem aqui um caso de Chico que diz, chama-se Flores do Coração. Em Pedro Leopoldo, numa sessão do Luiz Gonzaga, em fevereiro de 1956, assistimos ao seguinte: um auditório numeroso superlotava o centro. Perto do Chico, um grupo de mães sofredoras e pesarosas chorando o decesso de seus filhos amados. Chico era muito procurado, né, por pessoas querendo saber dos filhos que se foram e tal, e essas mães ficaram famosas, né? Tem até eram tantas as pessoas que vinham, né? E tem uma frase dele que diz, né? Gente, o telefone é de lá para cá, ele não toca daqui para lá. Então muitas pessoas ficavam indo lá muitas vezes porque eles não tinham resposta na hora que elas queriam.
acabava às vezes recebendo, né? Mas ele dizia, o telefone toca de lá para cá. Não cabe a ele, né, dar a resposta. E aí então ele fala, o querido médium ouvia as mães com atenção e considerou amorosamente. Minhas irmãs, consolai-vos com esta verdade. Um dia vereis na pátria espiritual os vossos filhos, todos os vossos entes familiares. É preciso, no entanto, que daqui partais triunfantes para vê-los também triunfantes. E para sairdes daqui triunfantes, faze mister que luteis, que não deixeis de lutar. Transformai, pois, esta tristeza do mundo, que vos adoece, pela tristeza segundo Deus, que tudo sabe. A luta é redentora. É ela que nos fará vencer a morte em busca da vida verdadeira. Estou há 28 anos no exercício da mediunidade, diz o Chico. Ainda não passei um dia sem sofrer e chorar. Posso morrer, tenho esse direito, e isso me consola. Mas ficar triste e parar de lutar, nunca. Nosso dever é lutar, com fé, como uma gratidão a Jesus, que até hoje luta e sofre por nós. Todos os olhos cheios de lágrimas das mães presentes deixavam de chorar e encheram-se de um novo brilho. Consolaram-se. Em seus corações caíram luzes esclarecedoras, flores do coração de um mero servidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo é uma bênção, né, para nós. Então, nesses tempos de doença, de vírus, né, tantas pessoas sofrendo, né, temos que resistir, né, à angústia que esse sofrimento nos provoca, né. Temos que nos manter equilibrados quando a dor nos atinge fisicamente, assim como também quando nós assistimos à dor do outro, né? É manter o equilíbrio no sentido de não ter piedade, né? No sentido de ter a força para consolar o próximo, né? Não para ficar chorando junto, né? E não desistir, né? Não desanimar. Temos que continuar firmes, né, na nossa fé de que sabemos que isso aqui é uma transição, né? E que tudo vai passar, certo? Então vamos concluindo, graças a Deus, rogamos, Senhor, seu amparo para todos aqueles que não têm fé, para os desesperados, os revoltados, não estão aproveitando bem suas dores, seus sofrimentos físicos e morais. Pedimos por aqueles que nos protegem, que cuidam de nossa saúde. E agradecemos, Senhor, pelo Consolador que tanto nos ampara nas horas difíceis e pela fé que nos sustenta, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus.